Na última live que o presidente fez no ano passado, no dia 31 de dezembro, né, a última live que ele fez nas redes sociais oficiais dele, ele meio que mandou uma indireta pro MPRJ sobre a possível perseguição que esses órgãos têm feito à família dele e a pessoas ligadas a ele, e levantou uma hipótese hipotética que eu vou trazer para vocês aqui. Só que a gente precisa entender categoricamente o desespero do presidente. Ele está vendo que a cada dia que passa, o Ministério Público fica mais próximo do filho dele, que é ladrão e vacilão, o Flávio Bolsonaro, que segundo o Ministério Público é líder de organização criminosa, lavou dinheiro e tantos outros esquemas que eu vou trazer para vocês nesse vídeo aqui agora, e vou trazer também a hipótese hipotética que o Bolsonaro levantou. Eu estou trazendo esse vídeo aqui hoje, pouco mais de 4, 5 dias depois do que aconteceu, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro se manifestou. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Pois bem, meus amigos, que a gente sabe que a família do Jair Messias Bolsonaro é envolvida com atos, no mínimo, estranhos, é óbvio e claro, tanto que alguns deles estão sendo investigados, como é o caso do Carlos Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, acusados da mesma coisa, de rachadinha, e o Flávio Bolsonaro, dentre os irmãos aí, é o que tem a situação mais complicada. Primeiro que de tudo que a gente sabe, além dessa situação envolvendo as rachadinhas comandada pelo Queiroz, e que inclusive uma ex-assessora chamada Luísa Souza já veio a público confirmar que sim, tinha esquema de rachadinha, que o Queiroz comandava e que o Flávio sabia de tudo. Tudo isso a gente já sabe que está claro e notório. E a cada dia que o Ministério Público chega mais próximo de quem sabe aí acabar indiciando por um crime sério, ou até mesmo condenando o Flávio, obviamente nas instâncias responsáveis, né, no Ministério Público que julga, obviamente, o Bolsonaro fica desesperado. Ao passo de que na live que ele fez no dia 31 de dezembro, ele levantou uma hipótese hipotética de que caso algum filho de membro do Ministério Público, hipoteticamente, como ele falou diversas vezes no vídeo, fosse acusado de tráfico internacional de drogas, o que é que acabaria acontecendo? O Ministério Público investigaria ou acabaria mandando essa pessoa para fora do país para esfriar a investigação e colocar essa investigação arquivada. O que é mais estranho é que pouco tempo depois da comitiva do presidente Bolsonaro ter sido pega, né, com vários quilos de cocaína lá, um dos aviões da comitiva do presidente, com vários quilos de cocaína dentro do avião, mais ou menos ali no mesmo período, ele tentou colocar o filho dele como embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América. E o que causa essa situação aí que ele está falando. Porém, nessa fala do Bolsonaro, o que ele quer dizer é basicamente o seguinte, que o Ministério Público está perseguindo o filho dele, sem cometer nenhum tipo de ilicitude, mas se fosse um filho de um membro do Ministério Público, será que teria essa perseguição? Trocando, obviamente, por miúdos, o que o Bolsonaro quer dizer é o seguinte, o Ministério Público deveria fazer como ele, levar as coisas na broderagem. Se é meu filho, se é meu amigo, se é parente do presidente, a gente deixa de lado. Se é uma pessoa do meio social comum, uma pessoa de verdade, cidadão comum, aí se você investiga, você prende. O Bolsonaro, inclusive, que agora em dezembro, chegou a falar no programa do Datena que aquele dinheiro, aqueles 89 mil reais que estavam na conta da Michelle Bolsonaro, ou que entraram na conta da Michelle Bolsonaro, seria dele, né? Que seria de dinheiro que ele emprestava ao Queiroz, porque o Queiroz também pagava a conta dele, o Queiroz era alguém de confiança. E aí fez um cálculo dividindo lá o valor que foi encontrado nas contas da Michelle, divididos aí por 12 meses, vezes 10 anos, ele disse que daria um valor de aproximadamente R$750 por mês. O problema, e é aí que tem um ditado que eu já disse aqui várias vezes no canal há muito tempo, que o peixe morre pela boca, é que o Bolsonaro nunca tinha dito que esses 89 mil reais era dele. Ele sempre disse que o valor que na verdade era dele, era um valor que ele tinha emprestado de 40 mil reais ao Queiroz, e que cerca de 24 mil reais que tinham sido depositados na conta da primeira-dama pelo Fabrício Queiroz seria referente a este empréstimo. Só que agora ele vem a público e diz que não, que o dinheiro que estava na conta da Michelle foi dinheiro que ele emprestava ao Queiroz, que o Queiroz era da família, o Queiroz era isso, o Queiroz era aquilo. Por que ele não falou logo quando foi perguntado sobre os 89 mil reais? O Bolsonaro está preocupado, inclusive eu queria recomendar ao Ministério Público do Rio de Janeiro que lesse a reportagem publicada, ou melhor, a entrevista publicada na Isto é Gente, de 14 de fevereiro de 2000, porque lá ele fala
como é que era a relação dele com a Rogéria Bolsonaro, que ele que mandava e que quando ele parou de mandar, ele largou ela começou a criar asas, segundo ele, quando ela se tornou vereadora, e isso pode ajudar a esclarecer muitas coisas. Mas só para resolver o problema do presidente. Quem não deve, Bolsonaro, não teme. Como é que seu filho está sendo acusado injustamente de um crime que ele não cometeu, e ele não vai prestar esclarecimentos, ele não quer dar depoimento, ele não quer colaborar com as investigações, em outra denúncia feita contra ele em relação a vazamento de informações da Polícia Federal, que envolveria também o Queiroz e também o esquema das rachadinhas, que o Paulo Marinho divulgou publicamente que o Flávio foi procurado por alguém de dentro da Polícia Federal e que admitiu isso pro Paulo Marinho. Por que ele não vai conversar com o Paulo Marinho fazer a cariação? Tem um ditado popular, estou repetindo vários ditados populares aqui, e que diz que quem não deve não teme. Se o Flávio Bolsonaro não fez nada de errado, por que ele não vai procurar, por exemplo, o Ministério Público para poder esclarecer as informações? Por que ele não deixa a COAF continuar seguindo as investigações? Não, o que aconteceu foi o contrário. Inclusive, há algum tempo atrás, várias investigações ficaram paradas aí porque o filho ladrão do presidente Bolsonaro acabou, junto com a defesa dele, obviamente, emperrando aí algumas investigações, porque ele não deve nada, ele não fez nada de errado, mas não quer ajudar com a investigação, não quer colaborar. E aí? Bandido bom é bandido morto, é bandido preso, como é que é? Ou quando o bandido é nosso amigo, as coisas não funcionam, só funcionam quando é o contrário. Eu queria pedir a vocês que analisassem essa situação, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro se manifestou. O Ministério Público do Rio de Janeiro falou o seguinte, que levantar hipóteses tentando atrapalhar a imagem do Ministério Público não vai ajudar o presidente Bolsonaro em nada. Ao contrário, ele, se tem alguma denúncia a fazer, que essa denúncia seja apresentada ao Ministério Público do Rio de Janeiro, porque até onde se sabe, não existe nenhum membro do MP, segundo o Ministério Público, que esteja sendo denunciado, investigado ou envolvido em algum tipo de ato ilícito, como, por exemplo, a situação do tráfico internacional de drogas. O presidente Bolsonaro sabe que a casa do filho está caindo. Esse que é o problema. E o que é mais interessante dessa família toda é a burrice deles, porque sempre venderam essa ideia de que eram honestos, eram isso, eram aquilo, aí falaram, não, vamos agora para cargos políticos mais importantes, que a gente vai sair ali da moita e vai ficar à mostra. Meu amigo, quem tem teto de vidro não pode fazer isso, Bolsonaro. Vocês que se expuseram, os esquemas de corrupção que vocês cometem há anos e anos e anos, inclusive quando seus filhos ainda eram funcionários fantasmas do PTB, lá do Roberto Jefferson, vão vir à tona agora, vocês que escolheram isso. E a casa vai cair. Tem gente que achou que não quer cair, que não ia dar em nada. Olha o que está acontecendo com o Crivella, por exemplo. Todos envolvidos, segundo informações de vários portais aqui, com o chamado QG lá do Crivella, né, os guardiões do Crivella, foram exonerados agora pelo Eduardo Paes. Outra situação que aconteceu também, as investigações envolvendo o QG da propina do Crivella foi para a primeira instância porque ele perdeu o foro privilegiado. Ah, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Em algum momento dá. Não é às vezes quando a gente quer, não acontece às vezes como a gente quer, mas acontece, tá bom? Então fica aí, o Ministério Público se manifestou, se o Bolsonaro tem alguma coisa que divulgue, mas na minha opinião é categórico, ele não tem nada, ou se tem alguma coisa, é algo escandaloso, porque ele está utilizando a ABIN, ou a própria Polícia Federal, para investigar pessoas ligadas ao Ministério Público, e isso é preocupante, inclusive possivelmente um crime contra a Lei de Segurança Nacional. Se bem que o Bolsonaro meio que não se importa com isso, né? A advocacia administrativa, a prevaricação e crimes contra a Lei de Segurança Nacional praticamente viraram um roteiro da carreira política do Bolsonaro como presidente. É só a gente lembrar do recente relatório que a ABIN fez para tentar salvar o filho ladrão e vacilão do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Mas enfim, eu queria pedir que vocês refletissem sobre isso, se vocês acham que o Bolsonaro está investigando o MP ou não, através da ABIN paralela dele, se vocês acham que tem uma coisa a ver com o Flávio, com o Carlos, ou até mesmo com o Eduardo Bolsonaro, e aquela história lá dos 30 quilos de cocaína no avião da comitiva presidencial. E se você acha que esse vídeo é importante, compartilha nas redes sociais, se inscreva no canal, deixe seu comentário, colabora se puder sendo membro ou apoiador do canal. E como eu sempre digo aqui no final, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.